Irmãos, irmãs, hoje, dia do Senhor, domingo, fazemos a memória da sua vitória sobre a morte. É o terceiro domingo da Páscoa, hoje 18 de abril. Hoje nós, mais uma vez, lembramos as maravilhas de Deus. Ele ressuscitou o seu Filho. Ele vive para sempre. Ele é o nosso Senhor. Estamos com o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Porque tendes dúvida no coração. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, não tem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de pão e peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém e chegando a todo o mundo. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa continua fazendo com que nós contemplemos este mistério de um Deus que é vivo, um Deus que é vitorioso sobre as forças do mal. Hoje nós continuamos a reflexão da semana passada. Jesus presente, mais uma vez, na comunidade dos discípulos. Sua presença entregando o Espírito, que é a sua própria vida, e capacitando os discípulos para a pregação, para o anúncio do perdão dos pecados, da conversão para todos os povos. A missão da igreja, que nasce do ressuscitado, é reunir os homens e as mulheres para viver o projeto de Deus, construir uma humanidade solidária, construir uma humanidade fraterna. Para isso que Jesus Cristo quer a igreja. A presença nova de Jesus, agora ressuscitado, é real, é verdadeira. É preciso decidir caminhar com ele ou ficar parado, sem ação, na ignorância, julgando que não se pode fazer nada para ajudar a combater o mal e a injustiça do mundo. Jesus não é um fantasma, ele é realidade. Ele nos interpela, ele nos questiona, ele nos mostra o caminho em direção ao mundo todo, precisando ser liberto do mal. Cada um de nós e toda a comunidade com certeza vai encontrando
caminhos novos. Porém, é preciso fazer um ato de fé na presença dele, porque é pela graça dele que podemos realizar tudo. E conhecê-lo a partir das coisas simples, né? Assim é que ele se revela, é assim que ele se dá a conhecer. Partir o pão, partir o peixe, na refeição com os discípulos, coisa tão simples. Os próprios discípulos ainda não estavam compreendendo a sua presença de ressuscitado, não é? A partir dos gestos do cotidiano, da oração, do diálogo, como eu disse, da refeição em comum. Ele dá a paz e eles julgam ver, ouvir, sentir um fantasma. Como foram lentos para conhecer, crer, experimentar a presença do ressuscitado. Ele mesmo os leva a fazer esta experiência de sua presença. Mostra-lhes as mãos, os pés, come com eles, fala da Escritura, de Moisés, fala dos profetas, e assim eles vão conhecendo-o, abrindo os olhos do coração e da mente para ele, na simplicidade, no conviver com ele, vão saindo da ignorância e aderindo sempre mais a ele, vão se libertando para o testemunho, entendendo o que ele quer e contando para os outros, então, esta experiência bonita, para que tantos possam fazê-la igualmente. Quantas vezes o mundo pensa, e hoje mais do que nunca, que a igreja é um fantasma, a igreja é um museu, a igreja não serve para nada. Quando, ao contrário, a mesma proclama que a paz é possível e ela só se dá com o trabalho para todos, dignidade e justiça para todos, reconhecimento de cada pessoa como filho, filha de Deus, e não apenas um número, um morto a mais, um contaminado a mais, pela pandemia. Não, meus irmãos, são muitos os sinais de morte, de exclusão, mas a igreja continua trabalhando para que a vida tenha toda a sua grandeza, beleza e exuberância. E é esta a sua missão na sua evangelização, na sua pastoral, nos seus grupos, nos seus movimentos, associações, não é? Cuidar, defender, promover a vida em todas as suas expressões. E nós não fazemos isso simplesmente como um altruísmo, como uma caridade que qualquer um pode fazer. Não, é em nome, na força, no poder do Cristo ressuscitado. Por isso é para sempre e ninguém pode roubar isso de nós. Estão querendo roubar, mas não podem roubar, porque a força de Deus, ontem como hoje, sempre é que vencerá. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.